Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, mais uma oportunidade que o Senhor da vida nos concede de aqui nos encontrarmos, ligados a este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico, esta ferramenta que cada um de nós, na condição de essência divina, temos à nossa disposição para realizarmos as tarefas necessárias para o nosso crescimento, a nossa iluminação espiritual. E é por isto que nós agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que de forma perseverante estão aqui conosco nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, recebam todos já antecipadamente o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje aqui nos encontramos com uma satisfação maior ainda, porque daremos início, neste momento, o estudo de mais um livro, já que no nosso último encontro nós concluímos o estudo do livro Busca e Acharás. Então hoje iniciamos o livro, ou iniciaremos o estudo do livro que tem como título Livro da Esperança. Sem sombra de dúvida que o título do livro já é bastante sugestivo para este momento, final de ano, prestes a iniciar um novo ciclo aqui na Terra, como se diz no linguajar popular, um novo ano com novas oportunidades para todos nós, e esperamos, e sem sombra de dúvida temos uma firme esperança que seja realmente um ano de oportunidades. Mas, via de regra, nós falamos e pedimos para que o novo ano seja melhor. Mas, via de regra, nós não falamos, nós não colocamos como promessa para que nós sejamos melhores. Não esperemos que o próximo ano seja melhor do que este, mas que nós sejamos melhores para o próximo ano ou no próximo ano. Façamos esforços verdadeiramente para que isso aconteça, para que nós, cada um de nós, possamos ser melhores. E iniciando as nossas reflexões deste momento, faremos aquela nossa leitura costumeira do livro Minutos de Sabedoria, o capítulo de número 22, de Carlos Torres Pastorino, onde ele nos diz o seguinte: cumprimente a seus amigos com alegria. Sem sombra de dúvida que temos que adotar este hábito de cumprimentarmos os nossos companheiros de jornada, os nossos amigos, sempre com um sorriso no rosto, um sorriso nos lábios, mesmo que com uma certa, digamos assim, parcialmente coberto ou quase que totalmente coberto, com o uso desta nova peça de vestuário que nós estamos tendo a obrigação de usar, que são as máscaras, mas mesmo assim não deixemos de sorrir, que os nossos olhos possam, através dos nossos olhos, nós possamos transmitir a nossa alegria de uma forma muito especial, principalmente pelo fato de ainda nos encontrarmos aqui. Então aqui Pastorino nos diz na sequência que muitas vezes uma simples saudação alegre e espontânea,
conquista um coração e consola uma dor. Então prestemos atenção nesta frase de Pastorino, onde ele nos diz de uma forma acertadíssima que em muitas situações, muitas vezes uma simples saudação com alegria espontânea conquista um coração e ao mesmo fato consola aquele que está sofrendo. E acrescenta que a saudação triste e acabrunhada pode instilar veneno num coração alegre. Então, uma saudação triste pode prejudicar até mesmo aqueles que se encontram parcialmente alegres. Derrama alegria e bondade ao encontrar uma pessoa conhecida e já terá conquistado os benefícios de uma boa ação meritória. Então é preciso, conforme ele nos diz aqui, derramar constantemente alegria e bondade por onde estivermos transitando, e ele encerra: que seus amigos sintam o calor de seu coração afetuoso e no simples cumprimento com alegria. Então, que possamos realmente transmitir esta alegria, essa afetuosidade aos nossos companheiros de jornada. Prestemos bastante atenção e reflitamos acerca destas palavras de Carlos Torres Pastorino e, em especial, façamos esforços para colocarmos em prática isto no nosso dia a dia. Então, aqui nós chegamos neste início de estudo do Livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje as nossas reflexões serão com base apenas no prefácio desta obra, que é também de autoria de Emmanuel, e o prefácio Emmanuel intitulou também com o nome Livro da Esperança. E ele deu esse título a este livro exatamente pelo fato de, na data, ou quase que na data do lançamento, e o lançamento deste livro foi exatamente em comemoração ao centenário de publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que não conhecem, este livro, que é o Livro da Esperança, Emmanuel tece comentários acerca de ensinamentos de Jesus e também de trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então este livro ele tem, além do prefácio e uma nota de agradecimento de Emmanuel, um agradecimento de uma forma muito especial a Jesus. Este livro tem, além do prefácio e este agradecimento, ele tem 90 capítulos. Em cada um dos capítulos tem uma passagem evangélica, algum versículo do Evangelho do Cristo e também trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, e que na sequência Emmanuel faz os comentários, as reflexões. Então, nos próximos dias, semanas e meses, faremos o estudo. Pretendemos e esperamos que tenhamos a oportunidade de fazermos o estudo capítulo a capítulo, ou seja, serão 92 encontros, 92 encontros que utilizaremos para estudarmos o Livro da Esperança. Então, no prefácio desta obra, Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: leitor amigo, este livro, gravitando em torno de o Evangelho segundo o Espiritismo, cujas consolações e raciocínios pretende palidamente refletir, não de outro objetivo senão convidar-nos, não tem outro objetivo senão convidar-nos ao estudo das sempre novas palavras do Cristo. Então aqui Emmanuel já começa nos lembrando que este livro não tem outro objetivo senão convidar todos nós ao estudo de o Evangelho do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, que são sempre palavras novas para todos nós. E só lembrando que este livro da Esperança, ele foi publicado em 18 de abril do ano de 1864.
E lembrando também que o Evangelho segundo o Espiritismo, sua primeira edição, foi publicada por Kardec em Paris em 1864, mais especificamente no dia 15 de abril. Então, em 15 de abril de 1864, vinha a lume a primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, hoje, já com mais de 156 anos de publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na publicação deste livro da Esperança, foi exatamente em comemoração ao primeiro centenário de publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, Emmanuel faz aqui no prefácio este lembrete desta comemoração do primeiro centenário, conforme ele diz na sequência. E aí ele acrescenta que muitos homens doutos falaram delas, ou seja, das palavras do Cristo através do tempo, e alguns deles, de certo, com a melhor intenção, alternaram-lhes de algum modo o sentido para acomodá-las aos climas sociais e políticos em que vivem. Então aqui ele fala que em muitas situações foram feitas alterações ou alternações em relação, neste caso aqui foram alterações, e ele usa também o termo que alternaram o sentido das palavras do Cristo de acordo com os climas sociais e políticos de cada região e de cada época. E aí ele diz que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Então aqui ele cita a primeira frase do prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é de autoria do Espírito de Verdade. Exatamente esta frase que nós encontramos na primeira linha do prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, entretanto voltaram a interpretá-las em sua expressão pura e simples. Então aqui ele fala que o Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente essa interpretação pura e simples de o Evangelho de Jesus, reafirmando-nos que hoje, quanto ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus no âmago da alma e repetir-nos com segurança: aquele que me segue não anda em trevas. Então aqui Emmanuel nos lembra estas palavras de Jesus, que em qualquer momento, em todo o período da humanidade, nesses 2000 anos de Evangelho de Jesus, nós estamos sempre recebendo este alerta, esse convite de Jesus para segui-lo, porque todo aquele que segue a Jesus jamais andará em trevas. E Emmanuel acrescenta dizendo que das esferas superiores tornaram os mensageiros da providência divina, asseverando que ele vive para sempre junto de nós, sem desesperar de nossas fraquezas. E aí ele traz algumas qualificações para Jesus. E a primeira que ele nos traz aqui, nesta condição de cuidador de todos nós, conforme nós encontramos lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, guia e modelo para toda a humanidade. Então ele traz aqui que Jesus é mestre abnegado. Este mestre abnegado repete indefinidamente a mesma lição milhares de vezes. Então Jesus, nesta condição de mestre abnegado, ele está repetindo a mesma lição para todos nós milhares e milhares de vezes, constantemente, com a mesma atenção, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. E aí ele diz ainda que Jesus, na condição de orientador, dá-nos serviço e aponta-nos o rumo certo na estrada a palmilhar. Então Jesus, nessa condição de orientador da humanidade, nos dá constantemente serviço e aponta o caminho ou o rumo certo na estrada a palmilhar. E que Jesus também, conforme Emmanuel, na condição de amigo, compreende-nos as faltas
e incorreções, sem privar-nos de auxílio. Assim, sem sombra de dúvida, é na nossa vida aquele verdadeiro amigo que compreende as nossas faltas e incorreções sem nos privar do auxílio. Então, assim é Jesus na nossa vida. E ainda Emmanuel acrescenta que Jesus, além de mestre abnegado, de orientador, de amigo, ele também é nosso companheiro. E na condição de companheiro, ele caminha conosco. Ele caminha conosco, assim como aconteceu com aqueles discípulos a caminho de Emaús, quando encontraram Jesus e inicialmente não o reconheceram, e ele caminhou com eles, conversando alegremente. Então, assim Jesus, assim como aconteceu a caminho de Emaús, Jesus continua fazendo o mesmo caminho de Emaús com todos nós. Então, este companheiro caminha conosco, alentando-nos os sonhos, multiplicando-nos as alegrias das horas sem nuvens e enxugando-nos as lágrimas nos dias de provação e desalento. E Jesus faz tudo isto, nos auxilia na condição de mestre abnegado, na condição de orientador, na condição de amigo, na condição de companheiro de jornada, na condição de guia e modelo para toda a humanidade. Jesus faz tudo isto sem se cansar e sem humilhar-nos. Conforme nos diz Emmanuel, sem humilhar-nos à pequenez. Jesus jamais nos humilhou, Jesus jamais nos humilhará. E aí Emmanuel acrescenta: peregrinos da evolução que todos ainda somos, aqui ele se inclui nessa condição de peregrinos da evolução, os que lutamos por regenerar-nos, melhorar-nos e aprimorar-nos na Terra, na condição de encarnados e desencarnados. Então aqui ele inclui nesta condição de peregrinos todos nós, plano físico e plano espiritual, encarnados e desencarnados, aqueles que estão buscando constantemente a regeneração, o aprimoramento, constantemente através do trabalho no bem. E aí ele nos convida, ouçamos com Allan Kardec a explicação clara dos princípios evangélicos que nos certificam de que ninguém está desamparado. Então aqui ele nos convida para que ouçamos com Allan Kardec todas as explicações claras dos princípios evangélicos que nos certificam de que ninguém está desamparado, que todos os homens são filhos de Deus e que nenhum está órfão de consolação e ensinamento, desde que se apresente nas fontes vivas da Boa Nova, de espírito renovado e coração sincero. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que nós façamos a nossa parte. Conforme nos lembra que o nosso companheiro Eudes, lá de Trindade, mais uma vez, muito obrigado, companheiro. Aqui falo em seu nome e cumprimentando mais uma vez a todos os irmãos que aqui se encontram nesta página virtual, lembrando as palavras de Jesus, quando ele nos disse que eu sou o divino jardineiro e cultivo vossas almas no silêncio de vossos corações. Então aqui palavras de Jesus ou o Espírito de verdade. Também cumprimento a nossa companheira Arlinda Rodrigues, lá de Portugal, de Póvoa de Santa Iria. Um abraço fraternal e muito obrigado pela presença. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então aqui Emmanuel nos lembra que nenhum de nós, está abandonado, seja encarnado ou desencarnado, mas que é preciso que façamos a nossa parte, é preciso que busquemos nas fontes vivas da Boa Nova com aquele espírito constante de renovação.
aquele esforço constante que Jesus nos pede, aquele esforço para a renovação de forma sincera. Façamos esforços. E Emmanuel nos diz na sequência, para encerrar as suas palavras de reflexões neste prefácio do livro da Esperança, onde ele nos diz ainda: é por isso, leitor amigo, que em nos associando aos teus anseios de sublimação, então aqui Emmanuel nos lembra que ele se associou, ele também ansioso de sublimação, ele se associou a todos nós ansiosos de sublimação, que se nos irmanam na mesma trilha de necessidade e confiança. Então aqui ele se coloca na mesma trilha de necessidade e confiança, assim como todos nós, neste primeiro centenário de o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós te rogamos. Aí ele faz uma rogativa diretamente a Jesus. Nós te rogamos permissão para nomear este livro despretensioso de servidor reconhecido como sendo livro da esperança. Então aqui ele pede permissão e autorização de Jesus para que ele, na condição de servidor humilde e reconhecido de forma despretensiosa, ele pudesse dar o nome a este livro como sendo o livro da esperança. E aí, no nosso próximo encontro, estudaremos um muito obrigado de Emmanuel a Jesus, onde ele ainda nos fala sobre o livro da esperança e por que ele deu este título a este livro. Então, este prefácio Emmanuel ditou a Chico Xavier em Uberaba no dia 18 de abril de 1964. Neste caso, este prefácio de O Livro da Esperança, ele foi ditado a Chico exatamente no dia de aniversário de publicação de O Livro dos Espíritos, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que aconteceu no dia, neste caso aqui, no dia 18 de abril de 1857. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima oportunidade. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Gratidão pela companhia, gratidão pela perseverança, gratidão pela amizade, gratidão pelos comentários, pelas postagens, e que na medida do possível responderemos a todos pessoalmente. Até breve, meus irmãos, e que possamos continuar nos esforçando para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré. Até breve, meus irmãos.